Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Entendeu Agora? O canal onde você faz a pergunta e a resposta é com base na Bíblia, na Palavra de Deus. Bem, antes da gente falar um pouco a respeito do assunto de hoje, eu queria pedir para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê aí o seu like no vídeo e que você possa compartilhá-lo com outras pessoas para que a palavra de Deus seja ministrada ao coração das pessoas ao redor do mundo, ok? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais uma vez ao seu coração. Bem, nós estamos aqui ainda em Brumadinho, passando um tempo em família, e isso me leva a muitas reflexões com relação à nossa família. Nós não temos uma família perfeita, os nossos filhos, as nossas filhas também desobedecem, as nossas filhas também têm problemas. Nós somos pais imperfeitos, né? Perfeito é o nosso Pai que está nos céus, mas nós sempre precisamos refletir sobre aquilo que estamos fazendo, enquanto família, enquanto pais. E a reflexão que eu trouxe para você hoje, mais uma vez, é a respeito da sua família, daquilo que Deus colocou para que você fizesse, aquilo que é determinação de Deus para pais e para familiares e para os filhos também, obviamente. E está lá em Deuteronômio capítulo 6. Como vocês sabem, eu gosto de ler o texto diretamente na palavra de Deus, e eu vou ler para você aquilo que foi escrito e registrado em Deuteronômio 6. Esta é a lei, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, você, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então aqui começa uma introdução para o que vai ser falado. Então ele já começa falando: olha, o que eu vou falar aqui, ouve Israel, escuta Israel, para que você tenha uma vida abundante no Senhor, para que tudo te vá bem. Então dê ouvidos, ouça significa dê ouvidos, obedeça aquilo que está sendo falado. E aí então, a partir do versículo 4, ele começa a dizer o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, a primeira coisa que é falado aqui é que há um único Deus. E fala: ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus que existe. Então, não há nenhum outro Deus. Este é o Deus verdadeiro. E ame esse Deus que é único, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí eu pergunto para você, como pai e mãe, a palavra de Deus está no seu coração? É você que é jovem, a palavra de Deus, você o ama tanto que a palavra está impregnada no seu coração? O salmista fala: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o mesmo fundamento que está sendo estabelecido aqui em Deuteronômio. A palavra tem que estar arraigada ao nosso coração. Há um outro texto na Bíblia que diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, coloca a palavra no seu coração e guarda o seu coração. Você tem feito isso? Você tem obedecido desta maneira? E ele continua dizendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí sim ele dá continuidade.
Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ou seja, você ensina não é uma única vez. Você ensina várias e várias e várias e várias vezes. Isso significa inculcar. Eu costumo dizer que quando você vai pregar o prego, você não dá uma única martelada para que ele seja enterrado na madeira. Você precisa ir martelando, martelando, até que que o prego enfie totalmente na madeira. Assim é inculcar. Você vai ter que ensinar várias e várias e várias vezes coisas para os seus filhos, e você vai ter que ser repetitivo até que aquilo esteja impregnado no coração do seu filho, até que aquilo esteja inculcado. Você vai precisar repetir inúmeras vezes. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, aqui está sendo ordenado para que Israel ensinasse sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é o Senhor, em todos os momentos do dia a dia. Então, quando eles estivessem assentados em casa, quando eles estivessem andando pelo caminho, quando eles se deitassem, quando eles se levantassem, em todo o tempo a palavra de Deus tinha que ser ministrada. Aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha feito, as maravilhas que Deus tinha feito ao povo de Israel, tinha que ser inculcada no coração da criança, para que aquela criança não se esquecesse de quem é o Deus a quem Israel servia. Você tem inculcado a palavra de Deus no coração do seu filho? Você tem falado dela constantemente? Ou você tem dado lugar à murmuração? Você tem dado lugar à ira? Você tem dado lugar às discussões? Você precisa colocar em primeiro lugar na sua vida a palavra de Deus. E você tem que falar dela aos seus filhos continuamente. E ele continua aqui: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A palavra de Deus, ela tem que ser visível na sua vida. Ela é visível, as pessoas veem Cristo através de você, os seus filhos veem Cristo através da sua vida. A palavra de Deus, ela é colocada de maneira visível através do seu testemunho de vida. O que você tem feito? Como que você tem dado o exemplo? Como que a palavra de Deus é vista em você e através de você? Como eu já falei aqui num vídeo anterior, ensinar a criança no caminho que ela deve andar é andar junto com ela, é servir de exemplo, é ser o exemplo que ela possa seguir, é tornar aquela criança um discípulo de Cristo. Essa é a função dos pais, é ensinar continuamente a respeito da palavra de Deus. E é muito interessante que há um Salmo 78, que mostra as consequências de quando Israel desobedecia isso que estava sendo estabelecido aqui em Deuteronômio, quando Israel não dava ouvidos ao que estava sendo estabelecido. Então se levantava uma geração rebelde, uma geração que se esquecia dos feitos do Senhor, das maravilhas que ele tinha feito. Então depois, dá uma lida em Salmo 78 e olha o que acontece quando os pais se calam, quando os pais deixam de ser o exemplo necessário à vida das crianças e quando os pais deixam de falar sobre a palavra de Deus e de viver a palavra de Deus. Quando os pais deixam de ser aquele exemplo transparente da palavra de Deus, o que acontece com a geração que vem a seguir, que são os filhos. Então seja o exemplo da sua casa, seja o exemplo da sua família, fale continuamente com seus filhos a respeito da palavra de Deus. Mas antes de fazer isso, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser o único Deus que está em sua vida. Entendeu agora? Que Deus te abençoe, que você fique com Deus, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Tchau.